Olá a todos, gostaria de agradecer pela oportunidade de participar deste evento e parabenizar a comissão organizadora pela qualidade da programação. Bem, meu nome é Miriam Gugel, sou doutoranda em Ciências da Linguagem na Universidade Federal do Ceará. O foco da minha pesquisa, no doutorado, é lexicologia e fraseologia. Porém, o trabalho que apresento hoje trata dos desafios fonológicos envolvidos na aquisição dos róticos do inglês por aprendizes brasileiros. Essa investigação, esse trabalho é um desdobramento da minha dissertação do mestrado, né? E surgiu também a partir da minha experiência enquanto docente, especialmente nas disciplinas de fonética e fonologia da língua inglesa, que ministrei na formação inicial de professores de inglês na UERN e na UFESA. Bem, dando continuidade, esse estudo traz uma proposta pedagógica estruturada com base nas orientações teórico-práticas de Gerard Kelly. A proposta visa promover uma articulação entre consciência fonológica e competência comunicativa, considerando o domínio dos aspectos segmentais da língua, como os róticos, né? Considerando a pronúncia do rótico do inglês. Além disso, essa proposta busca contribuir para o aprimoramento na formação inicial de professores de inglês, oferecendo também estratégias didáticas que dialogam com os desafios fonológicos enfrentados na pronúncia, considerando as diferentes variedades do português brasileiro, tá? No que diz respeito à base teórica deste trabalho, ele se apoia em estudos que tratam da interfonologia, ou seja, o modo como os sons de uma nova língua são aprendidos e produzidos por quem já tem uma língua materna bem estabelecida, no caso, o português brasileiro. As pesquisas que analisamos, com base em Camargos e Silva, mostram que os brasileiros têm dificuldades. Alguns brasileiros, né, considerando as variedades do português brasileiro, tem dificuldade em pronunciar o som do R do inglês, que é aquele som retroflexo, como em R, né, red. Então, esse tipo de dificuldade acontece porque esses aprendizes já estão acostumados a utilizar o tipo de R que carrega influências do português, né? Por exemplo, em algumas regiões, como no Nordeste, o R é pronunciado como com um som não retroflexo, né? Parecido com uma fricção, como em carro, carro. Isso acaba influenciando a forma como os aprendizes do inglês como língua adicional tentam reproduzir esse som no inglês, né? Então, essas dificuldades já foram observadas por Camargos e por Silva, né? Camargos realizou seu estudo com falantes do português de Minas Gerais, uma região onde é comum o uso dos dois tipos do som do R, o retroflexo, aquele que lembra o R do inglês, como em red, e o fricativo, que é o R forte, né? Considerado na análise tradicional como R forte, né, como em rato. Então, isso significa que os participantes do estudo de Camargo já tinham em sua língua materna a familiaridade articulatória com os sons próximos do inglês, apresentaram menos dificuldade na produção do som do retroflexo na língua inglesa. Já no caso do estudo de Silva, os participantes eram falantes do português potiguar, né? O português potiguar é uma variedade que não utiliza o retroflexo no dia a dia, né? No português brasileiro. Isso tem uma implicação importante, pois observou-se que esses aprendizes enfrentam maiores desafios para perceber e para produzir o som do R do inglês, que é o som retroflexo, né? E isso acontece porque não existe um equivalente direto na variedade regional do português potiguar, né? Então, essa diferença entre os dois contextos fonotáticos do português e do inglês reforça o papel fundamental da variedade regional
na forma como os aprendizes lidam com a pronúncia do inglês, tá? Só para a gente entender rapidinho, no português brasileiro, né, a forma tradicional de se entender os sons do R é tradicionalmente dividida entre R forte e R fraco. O R forte, né, o som do R forte pode ser realizado como vibrante múltipla, como em rápido, como fricativa velar, como uvular ou aspirado, né? Temos também o R fraco, né? Que é aquele som comum em posição que acontece entre vogais, como em carro, arara, e também em encontros consonantais, como bravo, credo, fruta, né? Então, outro traço relevante é o apagamento do R. Esse apagamento é observado em coda silábica final, como em ma, ao invés de dizer mar, se diz ma, né? Então, essa é uma outra característica do rótico no português brasileiro. Bem, algumas regiões do Brasil, como em Minas Gerais, as pessoas falam com o som do R retroflexo, que é esse som parecido do inglês, né? Como em porta, corda, horta, né? Essa imagem, esse mapa, nos mostra as regiões em cinza. São essas regiões que foi observado a ocorrência do R retroflexo. Como nós podemos observar, a região do Rio Grande do Norte, na parte direita em cima do mapa, a gente pode observar que não há ocorrência do R retroflexo, né? Isso significa dizer que ao invés dos falantes do português potiguar falar horta, como em Minas Gerais, fala-se horta, né? Com essa fricção. Bem, quanto ao rótico no inglês, vamos apontar aqui duas variedades principais, tá? Que é aquela variedade rótica do General American, que o R, o rótico é retroflexo, ele aparece em início de palavras, como em red, aparece em posição intervocálica, como em very, aparece também após vogal seguida de consoante, como em hard. E nós temos aqui também dois exemplos de vogais que apresentam características retroflexas, como em sister e girl, né? Bem, a outra variedade é a variedade do Received Pronunciation, né? Comum na Inglaterra. Esse inglês é não rótico, o R não é pronunciado em pós-vocálica, então palavras como car e hard, né? Que tem a característica rótica na variedade General American. Nesta variedade do Received Pronunciation, acontece um alongamento da vogal, e o rótico ele não aparece como característica rótica, né? Ele não aparece a coloração rótica. Então, isso acontece também com as vogais, né? Que são realizadas sem esse traço rótico, como em butter e bird, né? Então não aparece a característica rótica nessas vogais, considerando essa variedade do Received Pronunciation, tá? Isso, considerando a variedade General American, por exemplo, isso requer um desafio para os falantes do português potiguar. Por quê? Porque, como nós já vimos, no português potiguar, o R é geralmente uma fricativa velar, né? Rápido. Ou também TEP, como em fruta. No inglês, o R é uma proximante retroflexa nas duas variedades, né? Red. Sendo que no General American, ou aliás, sendo que na variedade do Received Pronunciation, o R não apresenta característica rótica em contexto de coda silábica, né? Bem,
Essas diferenças nos movimentos da língua e essas diferenças articulatórias, né, entre o português brasileiro potiguar e o inglês, acabam dificultando ou influenciam a produção e a percepção acurada dos róticos, tá? Dos róticos do inglês, língua adicional desses falantes do RN. Bem, aqui são os dados que comprovam isso, né? Os dados revelam a tendência à substituição da realização retroflexa esperada do rótico do inglês por outras formas características do português brasileiro. Então, nós podemos ver aqui nessa tabela que aqui na esquerda nós podemos observar que há uma maior realização de esperado, de realização do rótico esperado por aprendizes do inglês em estágio avançado. Já em estágios iniciais, o rótico esperado, a realização do rótico esperado, que é a forma retroflexa, diminuiu bastante em aprendizes em estágios iniciais, né? Então, observamos aqui os dados do grupo dos aprendizes iniciantes evidenciam maior dificuldade na produção do R retroflexo do inglês. Então, o rótico não realizado aparece como TEP ou fricativo glotal. Bem, com base nesses dados achados dos aprendizes em condição inicial, né, de produção do inglês adicional, foram observados em que contextos fonotáticos acontecia o rótico não realizado, né? Então, nesse gráfico aqui, nós podemos observar a variação significativa na produção do rótico. Existe um maior desvio em palavras em que o rótico aparece em início de palavras, em final de palavras seguida de consoantes, né? Quando o R aparece em posição intervocálica com dois R's, como por exemplo em carry, né, apresentou maior conformidade possível devido a menor interferência grafofônica, né, Em contextos de coda absoluta, como em car, ou encontro consonantal tautosilábico, como em fruit, também foi observado alguns desvios, né? Então, a produção como TEP ou fricativo glotal foi observada aqui. Então, com base nesses achados, propõe-se uma atividade didático-pedagógica voltada ao ensino dos róticos do inglês. Vamos lá. A nossa proposta didático-pedagógica é fundamentada nas orientações de Jared Kelly e é estruturada em 3 tipos de aulas. Aula integrada, que combina pronúncia com outras habilidades da língua inglesa, como léxico, gramática, habilidades comunicativas. Aulas remediativas, que são aulas usadas para revisar e dar ênfase a essas dificuldades enfrentadas considerando o contexto dos alunos. E aulas explícitas, né? Aula de prática explícita, com foco direto na produção dos sons, né? A gente observa que dentro da proposta desenvolvida foram divididas 2 tarefas, né? No caso, percepção auditiva contrastiva com o uso de malha quadriculada. A malha quadriculada foi a elaboração própria. E a produção oral comunicativa, que podem ser narrativas criadas pelos próprios alunos com o objetivo de dar um enfoque à função comunicativa da linguagem, né? Após trabalhar a percepção e produção desses sons. Bem, vamos aqui para a nossa primeira atividade, que é a atividade de percepção auditiva. Nessa atividade, os alunos aprendem a reconhecer os sons das palavras usando os símbolos fonéticos, né? Que mostram exatamente como a palavra é pronunciada. Esses símbolos são chamados de transcrição fonética e durante a atividade, essa atividade desenvolvida para alunos em formação inicial, para docência de língua inglesa, né? Então, durante a atividade, os alunos ouvem a palavra faladas pelo professor,
E eles precisam prestar atenção especialmente ao som do R nessas palavras, né? Então, nós observamos aqui rabbit, logo aqui em cima, e aqui em destaque rabbit. Então, esse caminho, né, desenhado aqui em uma grade, como se fosse um jogo, serve para demonstrar como os alunos podem seguir a palavra que ouviram, né? Então, esse exercício ajuda a desenvolver melhor a percepção dos sons diferentes da língua, principalmente o som do R, né? Então, vamos lá. Primeiro, a sequência desta primeira atividade compreende o seguinte: o professor mostra esses símbolos e explica como eles representam os sons das palavras que aparecem na grade quadriculada, que é o tabuleiro. Depois os alunos ouvem as palavras, ouvem o som pronunciado pelo professor, prestando atenção aos sons, e eles fazem o caminho da grade seguindo a palavra que ouviram. Isso ajuda eles a perceber melhor as diferenças entre os sons, principalmente o som do R. E por fim, eles revisam o vocabulário para reforçar o que aprenderam. Em seguida, vem a parte 2, que é a etapa de produção oral. Os alunos, a proposta aqui é o seguinte: os alunos utilizam o vocabulário que eles selecionaram durante a sequência, né? E eles vão planejar e realizar práticas de fala baseadas em um gênero discursivo específico, que pode ser a produção de uma narrativa utilizando esse léxico, né, que foi apresentado aqui. Bem, então, a segunda atividade constitui a seguinte sequência, né, que eles planejam a execução de práticas orais baseadas em gêneros, em algum gênero, que pode ser uma história, um short story, e por fim o feedback formativo e reflexão sobre os aspectos fonético-fonológicos e comunicativos para aprimorar a comunicação oral. Então, essa segunda atividade visa promover a aplicação contextualizada dos aspectos róticos trabalhados, né? Então, essa etapa se alinha ao direcionamento de Kelly, proposto por Kelly, pois integra prática explícita do segmento rótico no desenvolvimento comunicativo. Bem, as considerações finais. A proposta apresentada revela um bom potencial para auxiliar futuros professores de língua inglesa na superação das dificuldades fonéticas, que é comum a aprendizes do inglês adicional. Integrar essas atividades de percepção auditiva e produção oral utilizando essa malha quadriculada, ou utilizando uma malha quadriculada, favorece o desenvolvimento da consciência fonológica e o fortalecimento do armazenamento lexical na nuvem, o que, por fim, melhora a produção oral dos aprendizes na língua adicional. Bem, concluímos que essa abordagem contribui para a superação de obstáculos fonológicos específicos e também potencializa a autonomia pedagógica dos futuros professores, dos futuros docentes de inglês como língua adicional, pois eles acabam por criando consciências acerca de planejamentos, implementações e intervenções fonético-fonológicas que serão necessárias em suas práticas docentes, em sua futura prática docente. Bem, por fim, agradeço aos organizadores do congresso pela oportunidade, por compartilhar essa proposta, e agradeço também aos participantes que se interessaram por esse tema, e solicito contribuições com comentários e reflexões. Muito obrigado!